Boa tarde. Agora sim. Tudo bom, gente? Sejam todos bem-vindos aqui à casinha nossa, Centro Espírita Irmã Sheila. Muito feliz de ver vocês aqui, tá? Gostaria de pedir para colocar os seus celulares no silencioso, porque também é uma prece, né? A gente colocar no silencioso para prestar atenção em tudo que vai ser dito aqui. Temos venda de lanches e livro na recepção, que ajuda na manutenção dessa casa, tá? Também recebemos doações voluntárias para a sustentabilidade das nossas atividades. Além disso, recebemos doações de ração para pets e alimentos nas caixinhas que estão na entrada do centro. Mais informações de como colaborar com a campanha Amor em Quatro Patas e a assistência social no centro, com qualquer trabalhador ou na recepção. Então, vocês podem estar perguntando na recepção e a nós, os trabalhadores. Pessoas que estão em tratamento de passe, lembrar de passar na recepção para confirmar a continuidade do trabalho, tá? E para quem tem interesse, temos estudos permanentes. Informações também na recepção. O atendimento fraterno acontece todos os sábados a partir das 15 horas, com agendamento a partir das 14h30. Para essa pública de hoje, no caso da campanha da família, né? No caso a gente já terminou, né? Hoje, já a campanha da família, que não foi o mês de maio. Hoje vamos ter com a Adriana, que daqui a pouco vai estar aqui fazendo junto com vocês, tá bom? E para darmos continuidade, eu vou fazer a leitura do Minuto de Sabedoria do Carlos Torre, Pastorino. Maravilhoso, estava lendo aqui alguns momentos. É esse livrinho aqui, ó. Se vocês quiserem depois pesquisarem, é bom ter esse livrinho. Capítulo 157. Ajude. Ajude a todos, como desejaria ser ajudado. Se tem empregados, saiba como compreender suas dificuldades, tanto quanto você deseja que eles compreendam as suas. Coloque-se no lugar deles e trate-os como você gostaria de ser tratado, se ocupasse a posição deles. Seu empregado é um irmão seu, que está iniciando a sua carreira. Ajude-o o mais que puder e não se arrependerá. Então é com esse momento de sabedoria, sempre ajudando o nosso próximo, né? Que eu peço a todos que elevemos o nosso pensamento, fechemos nossos olhos, quem quiser, e vamos rogar a espiritualidade amiga, a irmã Sheila, a Jesus, nosso irmão maior, a Deus, essas energias que nos conduz. Abençoe esse momento maravilhoso que irá acontecer. Abençoe a Adriana com suas palavras aqui na palestra de hoje e a toda a espiritualidade que aqui estão. Obrigado, Senhor Deus, por nos dar essa oportunidade de estarmos acrescentando cada vez mais o conhecimento para a nossa evolução. Nos ilumina, nos dá força para que a gente continue fortes e firmes. Que assim seja, graças a Deus. Boa tarde. Tem gente aqui que eu não vi há tanto tempo, né? O Boquinho da Casa Torna, que coisa maravilhosa. Minha gente, eu não sei vocês, mas todas as vezes que eu chego aqui, eu fico muito feliz. E olha que eu tenho, que só de Sheila, desde a fundação, 10 anos, né? Vai fazer em novembro. Obrigada, meu amor. Que a gente está aqui desenvolvendo essa tarefa, desenvolvendo esse trabalho. Esse trabalho já foi realizado aos domingos, esse trabalho de palestra, de passe, de atendimento fraterno, como está acontecendo hoje ali fora. Ele já foi também realizado no meio da semana, né, em alguns dias da semana.
E aí as mudanças vão ocorrendo em decorrência das circunstâncias, do crescimento do trabalho, da quantidade de colaboradores, de voluntários que estão nessa casa. Então a gente vai adequando, né, a realidade das nossas necessidades, mas a gente não para. Porque o objetivo dessa casa é acolher, quando vocês chegam aqui tem ali uma recepção, depois de acolher, consolar, e aí a gente consola através do estudo do Evangelho de Jesus, através das nossas palestras, das nossas exposições, dos estudos que acontecem nessa casa, mas a gente também acolhe através do atendimento fraterno, que está acontecendo ali nesse momento, enquanto nós estamos aqui dentro. Tudo isso feito de maneira voluntária, apenas esperando o salário do nosso patrão, que é Jesus Cristo, né? Que é o melhor patrão do mundo. Então, eu fico muito feliz de estar aqui. Hoje, tem alguém que está vindo pela primeira vez aqui, que nunca andou nessa casa, está vindo pela primeira vez? Olha, minha gente, hoje tem muita gente, 5 pessoas, está vendo? O Irmã Sheila, né, é um centro espírita cristão, né, não nos enganemos, que algumas pessoas, quando a gente fala de espiritismo, já traz uma bagagem de preconceito muito grande, e a doutrina espírita, ela estuda o Evangelho de Jesus na intenção de nos fazer viver esse Evangelho, e não memorizá-lo, ou decorá-lo, ou transformar ele em objeto de adoração, mas instrumento da nossa transformação íntima e moral. E hoje a gente vai falar sobre um tema que é muito comum a mim e a todos vocês. A gente vai refletir um pouco sobre as imperfeições do coração humano. Vocês acham que quando Jesus escolheu Pedro como apóstolo, ele não conhecia a intimidade de Pedro? Vocês acham que ele não conhecia? Ele conhecia. Ele conhecia Pedro muito bem. Tanto que Pedro foi intitulado a rocha do cristianismo. Será que esse apelido, esse epíteto que o cristianismo deu a Pedro se dava única e exclusivamente pelo fato dele ter sustentado o cristianismo? Não, gente. Pedro foi chamado de a rocha do Evangelho porque Pedro também era um homem duro, rude e às vezes até grosseiro. Mas Adriana, e virou apóstolo de Jesus, virou apóstolo de Jesus. E vocês acham que eu não sou uma rocha? Eu sou uma rocha já bruta, pelo menos Pedro já é uma rocha lapidada, né? Então, quando ele olhou para Pedro e ele disse: vem, Simão, vem ser pescador de homens. Quando ele fez esse convite a Pedro, ele fez esse convite sabendo que no coração de Pedro havia preconceito, orgulho, endurecimento. Ele conhecia as imperfeições do coração de Pedro. Quando ele convidou Judas, que vamos partir do seguinte princípio: a gente aprende com a doutrina espírita que Jesus é o guia e modelo da humanidade. Ele é o ser mais perfeito que pisou na terra, mas antes disso, ele é médium de Deus. Quando Jesus se referia ao diálogo dele com Deus, ele dizia assim: eu e o Pai somos um. Ele está em comunhão constante com Deus. Ele é médium de Deus. Ele não precisa do intermediário. Porque vocês chegam aqui, ali tem um caderninho que a gente coloca os nomes para psicografia. E aí, no sábado seguinte, é bom passar na recepção para saber se não tem nenhuma psicografia para você. Porque se tiver, tem que trazer para a gente ler. Porque às vezes tem palavras que não dá para entender quem recebe a psicografia. Aqui na psicografia, para que um espírito dite uma carta, precisa da Adriana para psicografar. E a Adriana entrega, a Adriana é só carteiro, viu, minha gente? A Adriana recebe a carta e passa a carta para o destinatário. É assim que funciona. Jesus não precisava de médiums.
Quando ele queria estar em conexão com o Pai, ele simplesmente fechava os olhos, se recolhia e entrava em sintonia com ele. Então, nós sabemos que Jesus é o Espírito mais perfeito, ele é o Espírito crístico. Ele traz todas as virtudes da sabedoria, a inteligência, no grau máximo, que um dia nós alcançaremos, porque ele é o nosso modelo. Então, quando Jesus olhou para Judas e viu aquele rapaz cheio de energia, lutador das causas sociais, porque a gente conhece a história de Judas muito mal contada. A gente só conhece Judas como o traidor do Cristo, né? Mas Judas era alguém que acreditava na revolução social. Era alguém que lutava pelo direito dos oprimidos. E ele, iludido com as propostas que os sinédrios, os fariseus, fizeram a ele de que, se ele entregasse o Cristo, você entrega para nós o Cristo, ele vai ficar aprisionado alguns dias, alguns poucos dias, vocês fazem a revolução com a nossa ajuda, nós tomamos todo o sinédrio, e aí libertamos Jesus e ele vai ser coroado rei da Judéia. Que tal? E aí Judas disse, beleza, está combinado. Aí ele disse, você vai apenas nos dar o sinal de, entre eles, quem é Jesus de Nazaré. Foi por isso que Judas beijou Jesus. Não era porque ele queria entregar o Cristo à crucificação. Tanto isso é verdade, que todos nós conhecemos o desfecho da história de Judas. Quando ele vê o Cristo ser arrastado pelas ruas, com madeiro nas costas, sendo cuspido, escarrado, açoitado, humilhado, o que é que Judas faz? Se suicida, ele se enforca. De peso na consciência. O peso na consciência de ter traído aquele que olhou para ele e não viu o traidor. Não viu o homem ainda agarrado ao poder momentâneo e temporário da matéria. Aquele ser humano que achava que ter poder, ter dinheiro, ter uma coroa na cabeça era o que valia a pena. Quando Jesus olhou para Judas, ele viu nele o anjo que um dia ele será. Assim como ele olhou para Pedro, ele não viu as suas imperfeições, ele não viu as imperfeições no coração de Pedro. Quando Maria de Magdala foi procurar Jesus, porque queria muito ver, porque ela sentiu um magnetismo vindo da direção de Jesus para ela, e ela ficou simplesmente encantada com aquele homem. Humberto de Campos conta essa história no livro Boa Nova. Quando ela olhou para o Cristo, ela pensou que estivesse apaixonada por ele. E foi buscá-lo, foi na direção dele. Como ela era uma mulher muito conhecida em toda a região da Palestina, porque ela prestava os seus serviços sexuais aos homens mais poderosos da terra, ela foi procurar Jesus de madrugada. E chegando na casa da sogra de Pedro, porque a vida de Pedro não era muito fácil, minha gente. Ele morava com a sogra. Vocês imaginem, aí tem que dar um desconto de pecado para o povo do Pedro, né? Porque o Pedro já morava com a sogra. E dizem, eu não sei, porque eu nunca tive sogra, mas dizem que morar com a sogra não é uma coisa muito boa, né? Se a sogra for minha mãe, não sei, que minha mãe é uma sogra maravilhosa. Mas ela foi procurar por Jesus na casa da sogra de Pedro. E quando Pedro a viu se aproximar da casa dele, que estavam todos ainda acordados, e de madrugada naquela época, devia ser por volta das 11 da noite, porque eles se recolhiam muito cedo, por volta, pôs o sol, faziam a ceia e já iam dormir. Devia ser por volta das 11 horas, porque era costume de Jesus ficar na roda, conversando com as pessoas, evangelizando corações. Ela se aproxima silenciosamente e pede que um escravo vá até a casa de Pedro e diga que ela está aguardando por ele do lado de fora. Quando Pedro escuta essa história, ele já vai na direção de Jesus zangado. O Senhor não vai sair daqui de dentro, não. Agora vocês imaginam o Pedro chegando para Jesus dizendo que ele não ia fazer o que ele tinha que fazer. O Senhor não vai sair daqui de dentro, não. Essa mulher prostituta
Como é que o senhor vai sair de madrugada para ficar sozinho com ela lá fora? A cidade inteira, a aldeia inteira vai falar no outro dia que o senhor está se dando com a mulher de má vida. E Jesus olha para Pedro, só dá uma olhada para Pedro, só olha para ele uma única vez. A sua autoridade moral faz com que Pedro se afaste e ele diz: todos nós somos filhos e filhas de Deus pecadores. E aí Pedro sai da frente dele e ele vai ter com Maria de Magdala. Mas ele ficou se remoendo dentro de casa, pisando de um lado para o outro. Sabe aquele povo zangado que fica pisando dentro de casa, batendo os pés? Foi Pedro. Pedro ficou indo de um lado para o outro, de um lado para o outro, de um lado para o outro, zangado porque Jesus estava conversando com Maria de Magdala. E ele ficou zangado quando ele ressuscitou. Para quem foi a primeira pessoa que ele apareceu? Maria de Magdala. Ele ficou, ó, tiririca da vida. Rapaz, zangado, cabeça dura, preconceituoso, porque os homens daquela época eram muito preconceituosos, endurecido, que era zangado. Mesmo um cabra zangado era Pedro. Zangado. E ainda negou Jesus 3 vezes. Aí ele queria ser o primeiro a ver o Cristo. Não tem como, minha gente. Maria de Magdala transformou a vida inteira. Ela largou 2 vícios que são os mais difíceis de serem abandonados. É o poder, o dinheiro e a sensualidade. Ela era uma mulher lindíssima. Ela comprava tudo o que ela queria, adquiria tudo o que ela queria com os poderes da beleza e da sedução. E ela abandonou os apelos da carne mais fortes, que é o sensualismo e o poder, o dinheiro, para e cuidar de leprosos, em nome do Cristo. Por que ela foi cuidar dos leprosos? Porque quando ela tentou se juntar aos apóstolos, vocês pensam que eles deixaram? Ela foi a mulher que viu Jesus ressuscitado e os apóstolos não deixaram que ela convivesse com eles. Ó, expulsaram ela de perto deles depois que Jesus morreu. Aí para onde ela foi? Para o leprosário. Foi o único lugar em que a aceitaram, porque ela deixou riqueza, deixou dinheiro, deixou absolutamente tudo. Foi vencendo as imperfeições do próprio coração através do trabalho no bem. Foi para o leprosário cuidar dos leprosos. Foi o único lugar que a aceitaram. E lá, ela foi desgastando a própria beleza, desgastando o próprio corpo físico, desgastando todo aquele instrumento material, o corpo que ela tinha e que ela utilizava para benefício próprio. Ele foi sendo burilado no trabalho do bem, de tal sorte que ela pegou lepra. Algumas décadas depois, quase 20 anos depois, de trabalho no bem, ela pega lepra. E já no final da vida, já sem os dedos, sem parte do rosto todo deformado, sem o nariz, sem as orelhas, já tudo carcomido pela lepra, o corpo em chagas vivas. Um dia ela muito sedenta e sozinha no leprosário, porque não havia muitas pessoas nessa época, ela desejando um copo de água, ela acha que já está delirando e ela olha para a porta de entrada do leprosário e ela vê uma luz e imagina que alguém abriu a porta e que era dia. E ela diz, o sol então entrou pela porta. E ela faz um esforço e diz, água, eu quero água, por favor. E a pessoa vai se aproximando dela. E aquela luz vai enseguecendo, porque é um sol tão grande que adentra aquela sala quando ele se acoca, se abaixa e olha nos olhos dela, ela o reconhece. Quem era? Jesus. O próprio Cristo, que junto dela diz, Maria.
Agora tu estás pronta para vir comigo. Tu vai beber da água que nunca mais te dará sede. E ela desencarna, morre ao lado de Jesus Cristo. Depois de quase 20 anos cuidando de um leprosário. Ela superou, ela venceu todas as imperfeições do seu coração em uma única encarnação. E às vezes a gente diz assim, mas eu não posso. Não é que eu não posso, eu não quero. Mas eu não consigo. Não é que você não consegue. Você ainda não desejou com muita vontade. Porque existe uma coisa que nós aprendemos com a doutrina espírita e a gente aprende com Joana de Ângeles, que chama vontade. O que é vontade? A gente só tem vontade na vida, normalmente, por algumas circunstâncias. Geralmente a gente tem muita vontade de fazer uma coisa quando está doendo. Quando dói, a gente tem a vontade e vai. Quando a dor nos arrebenta, nos rasga de dentro para fora, dói, aí diz, não, agora eu vou me movimentar e eu vou. Agora eu vou. Agora eu vou mudar minha vida, agora eu vou largar de fumar, agora eu vou largar de beber, agora eu vou largar esse negócio aí que está fazendo mal para a minha vida, eu vou me afastar dessas pessoas, porque são tóxicas demais para o meu caminho, que eu já sofri muito, então agora vai. Quando a dor chega, ela não só arranca as imperfeições do nosso coração, como ela bota a gente no caminho certo. Você acha que a gente é teimoso? Tá andando aqui tudo direitinho no caminho certo, daqui a pouco tem um atalho, e o atalho tá lá, só me seduzindo, chega a tá dançando na nossa frente. A gente diz, é por aqui, daqui a pouco eu volto para esse caminho aí, é só um pouquinho. Eu vou dar aqui uma perdida, eu vou dar aqui um perdido, só um pouquinho, daqui a pouco eu volto. E aí nesse perdido a gente passa uma encarnação inteira, passa uma vida inteira, passa encarnações inteiras, e quando a gente menos espera, viveu 100 encarnações, sofrendo, por causa de um atalho. Aí o atalho às vezes é um copo de cerveja, o atalho às vezes é a droga, o atalho às vezes é uma raiva, a ira que a gente não controla, o atalho às vezes é uma traição dentro de um relacionamento, o atalho às vezes é um dinheiro fácil, ninguém sabe de onde é que vem, porque mesmo dinheiro fácil só traz problema. Ele pode te dar alegria hoje, mas amanhã tenha certeza que ele vai ser a pior dor de cabeça que você já teve na sua vida. Ou seja, eu jogo bicho. É o jogo de quê? Jogo bicho, tá. Então, a gente precisa atentar para as imperfeições do nosso coração e observar quais são os atalhos que nós estamos pegando que nos distanciam desse processo de melhoria, porque normalmente a gente só procura melhorar, se transformar, se modificar quando a dor bate a nossa porta. Esse é um dos processos. O outro processo é a curiosidade. Tem determinadas coisas que estão acontecendo na minha vida que eu não sei o que é e eu queria saber o que é. Então, eu estou dentro de casa lavando a louça, passa um vulto atrás de mim. Eu digo, meu Deus, acabou de passar um vulto aqui. E aí o vulto começa a aparecer na cozinha, começa a aparecer no banheiro, daqui a pouco os vultos estão dentro do quarto, daqui a pouco os vultos estão na rua, daqui a pouco os vultos estão acompanhando a gente para todo lugar. E que tanto vulto é esse? E aí começam os pensamentos, você não sabe de onde é que vem, porque não são seus. Começam as ideias mirabolantes, eu devia matar alguém, ou eu devia me matar, ou fulano de tal não gosta de mim, fulano de tal está me traindo, e começa aquela conversa interna, interior, que a gente não sabe de onde é que vem. Porque eu me digo de onde é que vem. Das companhias espirituais que nós atraímos para o nosso convívio. Se não atraímos nessa vida, porque nós não somos flor que se cheire, nenhum de nós, viu? Não é porque eu estou aqui conversando com vocês que eu presto alguma coisa. Não, eu tenho meus defeitos também. Se vocês forem perguntar para minha mãe, ela sabe dizer um por um, entendeu? Ela conta um por um para vocês. Ela pode começar dizendo assim, minha filha, a menina maravilhosa, já mudou tanto, quando ela diz já mudou tanto, ela vai começar a contar meus defeitos.
Mas as pessoas que mais conhecem os nossos defeitos e que são as que mais apontam eles em nossa cara sem dó e nem piedade são os nossos inimigos. Toda vez que um inimigo seu, quando eu falo inimigo, não é aquele que você quer matar, não, aquele que você quer ver morto, que você deseja, né, que estribuche no chão, meio-dia do sol quente, lá em frente à padroeira da Nossa Senhora do Rebem. Não é esse. Né? Porque aí já passou do limite da inimizade, aí você já está no nível hard de vingança. E a gente não está falando aqui de vingança, porque ninguém veio para o mundo para se vingar de ninguém. Aquele inimigo é aquela pessoa que antipática, que pega no seu pé, que não gosta de você, que enche o saco o tempo inteiro, que diz algumas coisas na sua cara que você fica assim, meu Deus do céu, essa pessoa nem me conhece, fica me dizendo esse tipo de coisa. Escute. E escute com humildade. Sabe por quê? Porque se não for verdade, você não tem por que espernear. Mas se doeu em você, se você se zangou, se você se feriu, se você se incomodou, pode armar em novo. Porque o que dói em você é seu. Não é do outro. Por isso que toda vez que alguém... Vocês pensam que as pessoas não falam mal de mim, não. Minha gente, a me disseram que eu já indiquei, cuidando da irmã Sheila, que a minha vida todinha construí foi daqui. A pessoa que foi concursada, eu cheguei aqui em 2009, eu já era concursada do Instituto Federal, em 2012 eu passei no concurso da UESP, passei a vida inteira trabalhando, dando aula, e quero dizer que eu indiquei as coisas disso aqui. Aqui a gente anda com a bacia na mão, os trabalhadores da casa, para ajudar a manter. Quando foi para botar esses ar-condicionados, foi uma confusão, mas não pagaram, você vai dar um jeito. Quantas vezes a gente tirou do próprio bolso para manter essa casa? Mas as pessoas que falam mal da gente, que apontam o nosso defeito, você tem que pensar assim. Está dizendo que não é verdade? Estou um pouco me importando. Quando a pessoa fala mal de mim, não é verdade, o que é o problema? É meu ou é dela? É dela. Ela está caluniando, falso testemunho. Pecado, né? A gente costuma conhecer corriqueiramente. Pecado. Pecado é na conta dela. Agora, se a pessoa fala mal de mim e dói em mim, aí eu tenho que me perguntar, por que doeu? Por que doeu? Por que me incomodou tanto aquela criatura dizer que eu sou dura, que eu sou rígida? Porque vocês não pensam, não, porque aqui eu sou igual o sargento, dando ordem, né? E aí, às vezes, não, Douglas? E às vezes tem que dar ordem para dizer, marchando, agora, né? Para que a coisa funcione. Então, quando a pessoa fala mal de você, atente para o que ela diz. Porque na grande maioria das vezes ela tem verdades sobre imperfeições nossas que nós não aceitamos. Nós não aceitamos. Então, imperfeição, gente, faz parte do pacote da criatura que está encarnada na Terra. Todo mundo que nasceu aqui, não interessa se você acredita ou não acredita em reencarnação. Eu digo muito para as pessoas, olha, uma pessoa me disse assim, ô Adriana, acho tão bonitinha as palestras. Eu gosto tanto de ir lá para o Sheila, quando você faz aquela resinha na gente lá dentro. Eu saio dali tão levezinha, tão bom, eu não gosto de reencarnação. Não acredito nesse negócio de reencarnação, não. Morrer, nascer de novo. Aí eu olho para a pessoa e digo assim, pois é, meu bem, eu também não preciso lhe provar, não, que reencarnação existe. Então, você também não precisa acreditar, não, porque tem uma coisa maravilhosa nisso tudo. Aí eu digo, o que é? Que você vai morrer. Você vai morrer. E aí você vai saber. Você vai saber se existe ou não existe. Porque eu sei. Quando a minha avó desencarnou, quando ela foi morrer, desencarnar, a minha avó, mãe da minha mãe, uns 2 meses antes eu estava no Tocantins, trabalhando, deitada numa cama, num sábado de tarde, que nesse tempo eu não sabia o que era preocupação de nada, negócio de vir para o centro espírita, fazer palestra. Menina, não sabia de nada disso. Meu sábado era deitado numa cama, ou então tomando banho no Rio Tocantins, ou no Rio Sono, que eu morava na ilha. Pedro Afonso é uma ilha, do lado é o Rio Tocantins, do outro lado é o Rio Sono, andando de lancha, de jet ski, era a vida que eu pedi para Deus. Era não, mas deixa eu falar. Era essa que eu pedi, mas não foi o que ele me deu. Eu só pedi, ele não me deu. Fiquei lá o que 9 meses e vim embora.
Eu sonhei com minha avó à tarde. Sabe aquele cochilo que você está de tarde, que você não está nem dormindo, nem acordado, que parece que você está embriagado, né? Aquele sono da tarde? Não é um negócio esquisito, né? E eu vi minha avó entrando, minha avó com Alzheimer, há mais de 15 anos. Tinha deixado de me reconhecer há não sei quantos anos já. Ela entrou no quarto e ela olhou para mim, ela me chamou de minha filha, que ela só me chamava assim. Ela disse, minha filha, Aninha, que meu nome é Adriana, mas ela só me chamava de Aninha. Aninha, quando eu vi Aninha, que eu reconheci a voz da minha avó, meu coração fez toco, veio batendo, veio para a garganta, da garganta, veio para a testa, meu coração ficou bem batendo na testa. Meu Deus, é a minha avó. Morreu, será? Eu pensei comigo. Aí ela disse assim, não morri ainda não. Nem abri os olhos, ela ficou nítidazinha, com um vestido azul, de manguinha fofa, com a golinha, com um bordado branco, na minha frente em pé, e ela disse assim, prepare sua mãe, porque eu estou indo embora. E aí eu olhei para ela e eu disse, a senhora está embora para onde vou, pelo amor de Deus? Aí ela disse assim, você entendeu, minha filha? E sumiu. E aí, para eu avisar minha mãe, mãe, a avó vai embora. Minha mãe católica, apostólica, românica, né? Fervorosa, daquela católica romântica, mesmo de estar na igreja com o texto na mão, seladores, né? Alcoólicos. Alcoólicos. Da Legião de Maria, de meu Deus, como é que eu vou dizer para minha mãe? Que a mãe dela veio me dizer que ela vai morrer. E aí eu passei uns 12 meses tentando, elaborando como era que eu ia dizer aquilo para minha mãe. Todo dia eu ia para minha mãe, de uma orelhando, não tinha celular nessa época, e dizia assim, mãe, como é que tá a avó? Tá assim, minha filha, tá do mesmo jeitinho, daquele mesmo jeito. Mãe, vá se preparando, mãezinha, porque a senhora sabe, né, que qualquer hora dessa, que besteira, mamãe só tem 68 anos de idade, ela vai embora nada, mamãe vai viver uns 30 anos. Aí eu digo, eita, meu Deus, aí eu liguei pro meu pai, eu disse, pai, ele o que é? Pai, tem uma coisa para lhe dizer. Eu disse, o que é? Eu digo, pai, eu não sei como é que ele estava, vai morrer, né? Desse jeito, meu pai, direto, tá? Como é que o senhor sabe? Não, minha irmã, toda vez que tu tinha dado uma notícia ruim, desde criança, que é assim, tu fica, pai, de logo. Ave Maria, pai, eu não sabia nem dessa história, que eu vivia dando notícia ruim, vivia dando notícia ruim. Aí eu disse, pai, eu faço o quê? Ele disse, pode deixar que eu digo para a mãe. Pai, mas não diga desse jeito, pelo amor de Deus. Eu vou dizer que eu vou dizer se não for desse jeito. Eu vou dizer para Francisca, tua mãe vai morrer. Ela vai dizer, eu sei que ela vai morrer, vai morrer agora, daqui a algum dia. Porque ele disse desse jeitinho, minha gente. Ele disse desse jeitinho para ela. E ela me liga desesperada lá para Tocantins. Que história é que teu pai me disse? Que tu disse que a mamãe vai morrer? Dá uma confusão entre mim e minha mãe. Aí eu disse, mãe, foi a avó. Que tua avó nem fala. Aí eu, mãe, só lembra do sonho que eu tinha quando era criança. Que era loucura, minha irmã. Tantos ela você falou, eu não consigo na tua cabeça, até gastei mal no terror quando era pequena. E esse negócio nunca acabou. Mãe, não acabou não. E olha, eu vou lhe dizer, a avó veio me avisar que ela está indo embora. Porra, agora pronto. Ela começou a chorar no telefone. Minha gente, 8 dias depois, ela faleceu, dentro de casa. Por uma parada respiratória, né? E ela tinha Alzheimer. E a gente, às vezes, não se dá conta de que a vida é tão breve, né? Por mais longa que ela pareça, por mais que a gente pareça que vai viver 100 anos, porque quando a gente é jovem, né? Tem 15, 16 anos, a gente pensa assim, eita, minha mãe é velha demais, aí a pobre tem 38 anos de idade. Aí quando faz 20 anos, a mãe tem 40, ela fala, eita, minha irmã está acabada, com 40 anos de idade. E quem é jovem pensa que vai viver eternamente, vai ser 1000 anos quem é jovem.
vou viver 1000 anos. Aí atola o pé na jaca, não dorme, bebe, faz tudo que pode na vida. Quando chega nos 40, tá pior do que a mãe nos 38. Quando chega no 40, tá com a cara de 70. Porque fez todas as loucuras que achava que tinha direito. É por isso que, olha, eu tenho 52 com essa carinha de 30. Porque eu não fiz tanta loucura assim não, entendeu? Porque a minha dignidade não deixa, eu já era doido naturalmente, doido correndo assim. Aí não deixava. Se juntasse a loucura com a minha dignidade, eu ia ser internada. Mas não tem nada para trazer a gente para o autoconhecimento, para uma casa espírita, para abraçar uma religião, para buscar respostas para coisas que a gente não entende, do que a dor e a curiosidade. O sofrimento e a curiosidade. Porque é muito raro aqueles que vêm em busca de se auto-melhorar, de vencer as próprias imperfeições, por amor a si e aos outros. É muito raro, gente. É muito raro aquela criatura que decide conhecer a si mesmo, olhar para você e se perguntar: por que eu tenho que agir da pior maneira, se eu posso agir da melhor forma? Tem coisas que a gente comete na vida, que são erros, que parecem erros, que não tem perdão, que não tem desculpa, que a gente não consegue entender, que são respostas de uma vida anterior. Às vezes a gente se envolve em determinadas circunstâncias, fica se perguntando: meu Deus, como foi que eu entrei nessa situação? Por que é que eu estou passando por isso? E as respostas, se elas não estão aqui nessa vida, se as respostas não fazem parte do seu cotidiano, do seu dia a dia, de coisas que você escolheu já aqui, essas respostas estão em vidas anteriores. E aí, quando a gente faz uma besteira muito grande, comete um equívoco muito grande, quando a gente deixa as nossas imperfeições nos superarem, nos vencerem, a gente precisa se perguntar: por que eu estou dando sempre a pior resposta para o mundo se eu posso dar a melhor resposta? Por que eu estou fazendo sempre o pior da minha vida se eu posso fazer o melhor? Por que eu só deixo para buscar ajuda, consolo, esperança, quando a coisa já está no fundo do poço? Quando eu poderia ter feito isso antes? Porque o nome disso é amor a si mesmo. O mandamento de Jesus, o primeiro, é aquele: amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Então a gente tem que aprender como é que a gente executa isso aí. Sabe por quê? Amar a Deus é o nível hard, é o nível top de amor. Esse a gente ainda não consegue. Não adianta, por mais que você se esforce dizendo que você ama Deus, no dia que está um negócio errado na sua vida, que é muito importante para você, e as coisas não saem do jeito que você quer, qual a primeira coisa que você diz? Deus não me ama. Deus esqueceu de mim. Eu não sei o que foi que eu fiz para Deus, para Ele estar agindo comigo dessa maneira. A gente vira logo as costas para Deus, porque acha que Deus não resolve nada. Não, Deus deve estar cuidando da vida dos outros, porque da minha Ele esqueceu faz tempo. É a primeira coisa que a gente faz, é a primeira atitude, quando as coisas não saem de acordo com o nosso desejo. Porque a gente é cheio de desejo, cheio de vontade. Mas a gente não sabe qual é a vontade de Deus a nosso respeito. Mas a gente diz assim: Deus é a suprema justiça, Deus é a suprema bondade, Deus é a suprema inteligência. Se Ele é a suprema inteligência, Ele sabe o que é melhor para mim mais do que eu sei. Só que na hora que o negócio aperta, a gente diz assim: minha amiga, esse negócio de Deus aí, Ele veio para esquecer de mim. Se os outros são filhos, eu devo ter sido adotado, porque não pode. Ele é bem meu padrasto, porque pai não é. A gente se revolta lá contra Deus na primeira oportunidade. E esquece que, na realidade, na grande maioria das vezes, os processos que nós passamos são devidos ainda à nossa própria imperfeição. Então, para que eu possa aprender o nível hard de amor, que é o top, que é o amor a Deus, eu preciso começar por onde? Por mim.
Ah, então agora eu vou para academia, malhar e ficar, ó, né? Top de linha. Só vou comer comida saudável, vou dormir cedo, vou fazer o meu skincare todo dia, pelo menos passando meu sabonetinho no rosto, meu creme Nivea da latinha azul, escovar o dente, bater mau hálito, nem carne, arrumar o cabelo, vestir uma roupinha, né, mais ou menos. Isso aí, gente, é acessório. Igual um brinco com a orelha, é um acessório. Você sabe o que é amor a si mesmo? Amor a si mesmo é você olhar para você e se perguntar assim, o que é que tem dentro de mim, que precisa ser melhorado? Porque do lado de fora, tudo se melhora com o tempo. Até eu de cabelo branco fiquei melhor. Eu pensei que não ia ficar bom, mas ficou. Todo mundo disse que ficou ótimo. E eu acredito, porque são meus amigos, né? Foram os inimigos, todos meus amigos. Tudo lá de fora melhora. Melhora com o tempo. Pega uma fotografia sua quando você era menino, 3 anos de idade, um cabeção, um bucho grande. E agora olha uma fotografia sua hoje. Que lindeza, né? Tanta gente melhorou. Pega a fotografia do seu pai e da sua mãe, aquelas que ficam no retrato, que parece dois fantasmas pegados na parede. E olha para eles hoje, tão bonitinho. Tudo do lado de fora melhora. Tudo. Agora, o importante, o verdadeiro amor a si mesmo é do lado de dentro. O que é que tem dentro de mim que eu preciso melhorar? O que é que tem dentro do meu coração? Quais são os meus hábitos, as minhas condutas? Eu tenho mania de xingar, tá o tempo todo com a boca, cheio de xingamento. Se controle, meu bem. Por quê? Palavra é energia. Palavra é força. Se você xinga muito dentro de casa, se você grita muito dentro de casa, só fala gritando com as pessoas, vai ter um megafone na garganta, tá na feira, começa a se controlar, porque o desequilíbrio atrai companhias desequilibradas. Vocês já fizeram uma brincadeira quando vocês eram criança? Cortar um monte de pedacinho de papel, botar assim no chão, pegar uma caneta Bic, esfregar no cabelo e botar no papel? Aí os papéis só vêm tudinho assim para a caneta, né? Tipo pregado na caneta. Ou vocês já passaram por uma televisão e se arrepiaram todinho, né? O cabelo do braço todo arrepiou. Magnetismo. Seu corpo tem magnetismo e tudo no planeta tem magnetismo. Eles se atraem por semelhança. Então, se eu xingo, eu só falo alto, só falo gritando, só falo boçalidade. Só assisto programa de violência dentro da minha casa, estou na hora do almoço, sentado na frente da televisão, e o ronda policial passando, o cadáver ali na frente, eu comendo. Né? E o cadáver boiando no rio e eu comendo. Aquela energia, ela vai para onde? O seu prato. Vai para o seu prato. Então a gente tem que tomar muito cuidado, porque a melhoria do lado de dentro começa observando quais são os meus maus hábitos. Se eu tenho hábito de xingar, meu amigo, na hora que der vontade de xingar, bote um gole de água na boca, nem engula não. Segure a água na boca. Enquanto não passar a vontade de xingar, você fica com aquela água na boca e o povo fala assim, só na filosofia da vaca, só, mugindo, o dia todo. Ficar se abre. Essa Adriana é doida, né? Ela lava só palhaçada. Põe a água na boca e segura. Quando passar a vontade de xingar, a água está quente e grossa. Não cuspa, não. Engula. Engula para você saber que todo xingamento, exame e raiva que você estava guardando, você vai engolir agora. Que aí vai digerir e depois põe para fora pelo xixi. Você vai filtrar. Mas comece a melhorar você mesmo. Isso é amar a si mesmo. Depois você pode pintar os cabelos de roxo, de lilás, de branco, de azul, da cor que você quiser. Se arrumar do jeito que você achar interessante. Faça academia, fazer sua dieta. Mas primeiro cuide do lado de dentro. E você pode até fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Porque às vezes você chega na academia, aí tem um povo que vai para a academia que eles vão malhar.
Eu vou fazer foto nos aparelhos. E ali já é uma maneira de testar a nossa melhoria íntima. Eu olho uma pessoa no aparelho e digo, Pai nosso que está nos céus. Santificado, Senhor, seja eu por dentro, para ter paciência, para lidar com aquelas pessoas que também são meus irmãos e que também passam pelas dificuldades naturais da vida. Melhora do lado de dentro. Começa olhando para você mesmo. O que foi que eu já fiz de errado que eu não posso mais repetir de jeito nenhum na minha vida? Onde foi que eu já me equivoquei, que eu já julguei alguém de maneira enganosa, já julguei alguém de maneira cruel e eu não posso mais fazer isso? Quando foi que eu me enfiei sem querer numa fofoca, num fuxico, numa confusão? Quando foi? Só foi uma vez? Aprendeu? Porque se você está na primeira, na segunda, na terceira, se você, todo fuxico que acontece na família termina em você, tem uma coisa errada aí. Ainda bem. Tem uma coisa errada aí. Porque não é semelhante que atrai semelhante. Se a fofoca está chegando em você é porque você gosta de fofocar. Então a gente tem que ir observando a nós mesmos. Observando quem nós somos. Observando a nossa conduta. Porque assim a gente vai melhorando as imperfeições do nosso coração. A gente vai vencer tudo nessa vida? Não. Tem umas coisas que a gente nem trouxe na bagagem, porque a gente não ia dar conta. Quantas vezes vocês olharam para a família de vocês e já pensaram assim, meu Deus, será que não me trocaram na maternidade? Será, meu Deus, que essa família não é a minha? Senhor, eu vou lhe dizer, se você não estava gostando muito de mim, não vou dizer que eu não nasci no lugar deste. Quando eu cheguei em Piripiri, em novembro de 2009, todo dia eu perguntava, meu Deus, para que tu me trouxe para essa cidade? Que eu pedi tanto, Paris. Aí ele, meu anjo escreve no estudo, eu vou em Paris. E eu parei. Vim para cá, porque eu tinha que encontrar vocês, porque eu tinha que estar nesse trabalho, porque tinha que realizar as tarefas que talvez eu acumulei em uma outra vida, né? Só me divertindo, só brincando, só sendo linda e maravilhosa, né? Porque eu já fui muito bonita hoje em dia, não, mas olha, teve uma regressão que eu fiz, que eu fui bailarina, que eu mesmo não era gente não. Que se eu não sou bonita, eu não sou gente, mas não sou bonita. Então, se trata na bagagem as coisas que nós damos conta de resolver, que a gente dá conta de fazer. E se você chegou agora, né, à doutrina espírita e está ouvindo isso pela primeira vez, entenda. Jesus Cristo ensina através dos seus apóstolos que a cada um de nós será dado segundo as nossas obras, segundo as nossas ações. Não é segundo, eu tenho vontade. Eu queria muito. Eu gostaria tanto. Mas não dá um passo na direção da ação. Porque vontade, gente, a gente aprende quando a doutrina espírita, vontade é agir. Vontade significa assim, agir na direção de. Isso é vontade. Tanto que tem gente que quando está com vontade de tomar uma cerveja, o que é que faz? Caminha na direção de onde? Do bar, né? Do bar. Tá com vontade de tomar um açaí, caminha na direção de onde? Do açaí. Tá com vontade de comer o peixe lá no caldeirão, vai o quê? Vai na direção do caldeirão. Tá morrendo de vontade de comer um doce, passa bem ali na padaria. Na minha, tô falando para verdade, não pega o doce da minha. Vontade é agir. Quando nós agimos na direção, é vontade. Agora, se a gente só diz, como eu queria, como eu desejo, como eu gostaria, porque eu não tenho força de vontade. Não, você não quer. Você não quer. Porque quando a gente quer, a gente põe a vontade em movimento, em ação, né? Então, para a gente vencer essas imperfeições dos nossos corações, dos corações humanos, das imperfeições que nós ainda trazemos, é necessário olhar para dentro de nós, perceber quem nós somos,
buscar compreender as nossas imperfeições, olhar para os nossos erros sem pegar um chicote e vrá, porque tem gente porque errou na vida, já não basta a família, toda hora jogando na cara, já não basta a sociedade apontando o dedo na cara, a gente ainda pega um chicote e fica, ó, vraco, se culpando o tempo inteiro, se maltratando o tempo todo, porque errou. E quem foi que não errou? Jesus disse: quem estiver sem pecado, atire a primeira pedra. Porque se para cada um vai ser dado segundo as suas obras, eu tenho que olhar para as minhas obras, não é para as obras da Márcia, não. Eita, que a Márcia está cheia de pecado para descontar. Não é para olhar para a vida da Márcia, né? Não vou olhar para a vida da Sabrina, eu vou olhar para a minha. É para a minha vida. O que tem na minha vida que eu ainda não melhorei, que eu ainda não consegui melhorar? Eu não vou pegar um chicote, não vou me bater. O que eu fiz no passado está feito. Eu vou olhar para o meu passado e vou pensar: aquele foi o maior aprendizado da minha vida. Eu não cometo mais aquele mesmo erro nunca mais, porque eu já aprendi com ele. Eu não preciso passar por ele de novo. Porque quando a gente não aprende, o que acontece? O problema volta. Por que o problema volta? Porque ele vem para a nossa vida para nos ensinar. E se eu não aprendi, ele volta. Então não pegue um chicote e fique se batendo. Não vai resolver. Olhe para frente e pense: eu agora vou mudar a minha conduta. Por quê, gente? Porque Jesus disse certa vez a Pedro que é o amor que cobre a multidão de pecados. É o amor. Não é a culpa, não é o chicote se batendo, é o amor. E o que é o amor? É o bem que você puder fazer onde você estiver, em qualquer lugar. Adriana, comece botando as sobras de comida da sua casa na porta de casa para os cachorros de rua, eles passam fome. Comece dando bom dia para aquele idoso que mora sozinho, às vezes é seu vizinho, que não tem uma pessoa que ela dá um comprimido, um copo de água quando ele está passando necessidade. Passa por lá, dá um bom dia: o senhor está bem? Está precisando de alguma coisa? Desde que você é dinheiro. Eu estou aqui para lhe ajudar. Caridade moral, justamente. Comece a fazer o bem onde você estiver, porque o amor que você semeia ao redor dos seus pés serão as flores por onde vocês irão pisar, e não os espinhos que vão nos adoecer. Porque é o amor que muda a nossa história. É o amor que muda a nossa estrada. E esse amor é por nós. Olhando o que é que eu preciso vencer, o que é que eu preciso superar, de que maneira eu posso fazer o bem ao meu redor. E a outra forma de vencer as próprias imperfeições é seguir o modelo do Cristo. Ele não julgava ninguém, ele não condenava ninguém, ele não atirava pedras. Quando ele olha para nós, que não somos flor que se cheire, quando Cristo olha para cada um de nós, e cada um de nós, não se preocupe que eu não estou vendo a bagagem espiritual de vocês, não enxergo de ninguém, só enxergo a minha, né? Graças a Deus. Quando a gente encarna com a bagagem espiritual que nós trazemos muito mais problemas do que facilidade. Só isso aí já diz que a gente não era flor que se chega na outra vida. Imagine agora nessa. Mas o Cristo nos ensina que nós somos filhos e filhas de Deus. Somos seres perfectíveis. Somos criaturas caminhando na direção da luz. Por isso que quando ele olhou para Pedro, quando ele olhou para Judas, quando ele olhou para Maria de Magdala, quando ele olhou para Zaqueu, que era cobrador de impostos, quando ele olhou para Mateus, que era um rico cobrador de impostos, interesseiro. Quando ele olhou para aquelas criaturas e quando ele olha para nós, o que ele enxerga não é o humano carregado de defeitos e das suas imperfeições. O que ele enxerga, cada um de nós é o anjo que um dia todos nós seremos. Tudo criança. Pensem sobre isso. Olhem para vocês como esse anjo que um dia vocês serão
E parem de se culpar, de se condenar pelos problemas que ficaram no passado e comecem a agir como as criaturas novas que vocês gostariam, que desejam e que querem, a partir de hoje, construir. Muita paz e muito obrigada pela paciência de vocês. Bom, a gente vai agora então fazer a nossa vibração, que faz parte do tratamento espiritual desta casa. Aí eu vou pedir para